Show, boa noite, pessoal. Então, dando início agora à nossa apresentação, né? A multinacional que a gente escolheu foi a Unilever. Falando um pouco sobre a empresa, né? Ela é uma empresa originada do Reino Unido e foi fundada em 2 de setembro de 1929. Ela é uma empresa que atualmente ela atua em vários segmentos, é uma empresa que vende muitas coisas diferentes, então ela está presente aí no segmento de alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene pessoal. Apesar de que quando ela foi fundada, não abarcava tantos segmentos assim, mas com o passar dos anos ela foi crescendo de uma maneira muito significativa. É tanto que atualmente ela é a terceira maior empresa de bens de consumo do mundo e os seus produtos eles são comercializados em mais de 190 países. Então, falando um pouquinho da trajetória, né, da empresa no nível mais global aí, em 1929 ela foi fundada e ela se originou a partir da fusão de duas empresas, a Margarine Uni, que era uma empresa de margarina, e da Lever Brothers, que era uma empresa que fabricava sabão. E nesse mesmo ano, ela já chegou ao Brasil, sendo aberta uma filial em São Paulo. Em 1970, a gente tem um marco da entrada da empresa no mercado de alimentos, né? Como eu falei, no início da trajetória, ela não abarcava tantos segmentos assim. E em 1970, ela deu início aí à comercialização de alimentos. Em 2000, veio a aquisição da Best Foods, que era uma empresa bem grande, e em 2001 ela passou a se chamar Unilever de fato, e começou também a adotar uma identidade internacional. E agora a Kádia vai detalhar mais Falando um um pouco aqui pouco a sobre... trajetória da empresa no Brasil. Opa, estão me ouvindo bem? Sim, Sim. Léo, dá para Falando um escutar pouco mesmo. sobre esse início da Unilever no Brasil, né? A trajetória começa ali em 1929, mesmo ano da fusão do Lever Brothers com outra empresa. E quando três emissários da Unilever, eles vêm ao Brasil através de Porto de Santos e passam direto para São Paulo, que era a capital mais industrial da época, né? Naquela época até eles comentam que São Paulo tinha 900 mil habitantes, hoje deve ter, a cidade de São Paulo deve ter mais de 8 milhões. E chegava muita gente para trabalhar nas primeiras indústrias que também ficavam em São Paulo. Então a ideia é realmente já trazer alguma fábrica para São Paulo para começar a produção no Brasil e começar esse investimento aqui. Sendo que quando eles voltam, depois que eles vêm conhecer São Paulo, quando eles voltam para a Inglaterra e para dar o estouro da Bolsa de Nova York, né, que aí também é uma crise econômica gigantesca começa. E mesmo assim eles não alteraram o plano de registrar uma empresa aqui no Brasil e eles acabam registrando a primeira fábrica importando inicialmente os sabões da Sunlight e da Flocos Lux para aqui para o Brasil. Então, começando como distribuidora e depois fundando a primeira fábrica. E aí foi fundado em São Paulo, né? Também outro ponto foi eles fundaram uma agência de comunicação que é a Lintas, então para trazer e entender um pouco do contexto de empreendedorismo do Brasil e tornar a cara da Unilever um pouco mais brasileira. E isso acabou influenciando toda a parte de publicidade da Unilever também fora, porque eles começaram a entender a importância disso e começaram a produzir o sabão Sunlight, né, que foi a fusão do ano 2000, 1929. E aí começaram a produzir isso, começaram a produzir em 1932 o próprio sabão Lever, né, que hoje já se tornou Lux, e depois criam em 1934 o sabonete Carnaval. Então, essa chegada foi, a princípio, importando produtos como centro de distribuição, trazendo a produção para o Brasil e começando todos com sabonetes, também focado também em paralelo com a agência de comunicação para tornar a empresa cada vez mais brasileira e esse projeto de internacionalização funcionar bem desde o princípio. E agora, aprofundando mais sobre como foi a trajetória da Unilever aqui no Brasil, eu vou falar como
foram os principais marcos e os principais produtos ao longo dos anos até os dias de hoje. Então, em 1940 até 1949, teve uma popularização muito alta do rádio, e a Lintas, que ela acabou de falar, foi de extrema importância para isso. E a Unilever também começou a patrocinar alguns programas de auditório. Enfim, essa época foi muito boa para a publicidade. Entre 1950 e 1959, teve o sabão em pó. Então, o sabão em pó estava mudando um pouco os hábitos das donas de casa, e o sabão em pó Rinso virou o carro-chefe da atual Unilever na época, que agora é chamada, esse sabão Rinso é chamado de sabão Omo. Entre 1960 até 1969, eles adquiriram a Jessie, então eles começaram a se chamar Jessie Lever e começaram a comercializar alguns produtos que eram da antiga Jessie, como, por exemplo, esse shampoo Vinole. Também teve o lançamento do Rexona e do Seda, que eles vieram com o slogan de muito forte para cabelos e para cuidados pessoais. Entre 1970 e 1979, eles começaram a entrar no segmento de alimentos. Então, teve o lançamento da primeira margarina, que foi a Dorina, e também teve a fundação da Gradina, que foi uma linha de alimentos profissionais, e hoje é a atual Unilever Food Solutions. Teve o lançamento do Comfort e do gel dental Close-Up, que na época foi muito popular entre os jovens. Entre 1980 e 1989, eles adquiriram novas empresas. Então, ao longo de todos esses anos, eles adquiriram empresas, mas nesse ano eles adquiriram a Henkel, a Ponds e a Clayton Company, a Henkel de detergentes, a Ponds de cosméticos e a Clayton Company de margarinas. E eles também lançaram os produtos da linha Exo e da Pedra Brilhante. Esse Pedra Brilhante era mais focado ao público que tinha um poder aquisitivo baixo. Entre 1990 e 1999, teve a expansão do segmento de atomatados e sorvetes, expansão com a Kibon e a chegada da Dove também. E eles começaram a implementar indústrias em outros locais do país, do Brasil. Entre 2000 e 2009, eles tiveram um foco muito grande em sustentabilidade e fizeram algumas ações. Por exemplo, eles fundaram o Instituto Unilever, que tem foco em ações socioambientais, a reciclagem Pão de Açúcar, que foi um centro que eles criaram junto com a rede de supermercados Pão de Açúcar, e também eles publicam, eventualmente, relatórios sobre sustentabilidade. Eles lançaram o produto Clear e também produtos concentrados. Esses produtos eram todos formulados para diminuir o impacto ambiental. Então, essa estruturação para ter essa sustentabilidade da empresa também foi refletida em 2010 e 2019 e está atualmente também. Legal. Cádia comentou um pouco da história, agora trazendo para a parte de produtos vendidos e marcas que eles operam no Brasil, a Unilever servindo como uma holding, né? A gente quis destrinchar aqui pelas marcas e pelas áreas que essas marcas trabalham. Eu imagino que todo mundo vai conhecer bastante, né? Por exemplo, na área de limpeza, que é uma área de bem consumo que eles participam, o Ala, Omo, na parte de sabão em pó, detergente, água sanitária, brilhante, Cif, Comfort como amaciante, né? Essa sétima geração que tem uma pegada mais sustentável, é uma marca mais recente, mais nova também, para posicionar a Unilever de acordo com o mercado que também anseia muito por isso. É engraçado que às vezes você quer trocar de marca, né? Você passa dar um para ela e no final do dia todas estão dentro das árvores da Unilever, apesar da produção ser consideravelmente diferente também. Higiene pessoal, a gente vê uma das maiores variedades, né? Clear, Axe, Dove, que a gente acaba imaginando que às vezes são concorrentes, Rexona, Close-Up, então Seda, 3CM, Lifebuoy. Então, realmente a variedade e como bem essa empresa está diversificada dentro de um segmento, né? Por exemplo, higiene pessoal, limpeza. Apesar de, sim, focar de fato, a princípio, em bens de consumo, ela continua bem diversificada dentro desses segmentos, não tanto nos setores, mas principalmente segmentos. Na parte de alimentação, ela entra com 4 empresas principais, Lipton, empresas de bebidas, focadas mais em chá, Ben Jerry's e Kibon de sorvetes, e Mãe Terra, uma empresa de alimentos derivados de trigo e de soja, que são mais focados em cereais. E, por fim, na parte de ingredientes, também dentro de alimentos, né, eles
entre um dos produtos mais conhecidos do brasileiro, o caldo quinó, esse arisco também que entra no mesmo modelo do caldo quinó, maisena, que o brasileiro usa bastante, e Hellmann's, que até foi uma surpresa para mim, não fazia ideia que era dentro da árvore da Unilever. Show. Falando aqui um pouco sobre as últimas principais novidades da marca, né? Eu estava dando uma pesquisada e aí eu não sabia, mas a Unilever, ela se posiciona bastante. E aí, principalmente com as principais problemáticas assim atuais do mundo, e uma delas é acerca sobre a sustentabilidade. E aí eu vi que dentro do planejamento estratégico da Unilever, ela tem como meta, até 2025, ter 100% dos seus produtos de plástico sendo reciclável, reutilizável ou compostável. Então, ela se preocupa bastante com o meio ambiente, se posiciona bastante em relação a isso, e até, tipo, antecipando o terceiro posicionamento aí que eu falei, uma das principais assim, pessoas que estão à frente disso, falou que, tipo, neutro é detergente e que as empresas precisam se posicionar no mercado politicamente em relação a tudo. Então, essa foi uma das principais notícias que eu vi da Unilever. E falando um pouco sobre a do meio, ela também se preocupa bastante com, assim, as causas mais pessoais, né? Então, recentemente, ela abriu, assim, tipo um concurso em relação às pessoas negras, que, tipo, as pessoas que tivessem maior notas, assim, numa prova relacionadas a TI, as 6 pessoas negras com maior notas, elas ia capacitar ela para que elas se empoderem dentro da empresa em relação a tecnicamente. Então, frequentemente, ela traz posicionamentos como esse. Essa foi as principais notícias que eu vi acerca da Unilever. E aí, passando, né, a gente estava pesquisando, assim, os principais concorrentes dela. Pode passar, Leonardo. E aí, tipo, como a gente já viu, né, a Unilever é uma marca muito grande. E como o Leonardo falou, ela tem alguns grupos de produtos, como de limpeza, higiene pessoal, alimentos, ingredientes. E foi visto que, tipo, no Brasil, ela há concorrentes locais, assim, tipo, em relação a cada grupo a cada grupo que ela trabalha, mas que o principal, assim, concorrente em nível mundial é a P&G, né, que, tipo, é tão grande quanto ela e que os produtos, sim, conflitam bastante entre eles. Então, em relação a concorrentes, tem como concorrente mundial a P&G, mas também ela concorre bastante com os produtos locais e ultimamente estava muito forte isso, tanto é que elas estão começando a fazer algumas ações para combater. Mas pode passar. E aí, falando sobre umas curiosidades sobre a Unilever, que eu estava lendo, né, enquanto realizava o trabalho, um fato muito interessante é que dentro da Unilever ela tem licença paternal. Então, da mesma forma que ela dá licença para as mães, né, ela também oferece a licença para os pais para que, tipo, ele consiga participar desse início, né, do filho dele, da criação. Aí, outra coisa também muito legal na Unilever é que eles trabalham bastante em empoderamento feminino, então mais de 50% dos cargos de liderança é ocupado por mulheres. E aí, outro fato interessante, né, que já ficou bem claro durante a apresentação, é que ela é uma empresa global, então acho que ela está presente em mais de 190 países, assim, do mundo, então dá para você trabalhar em qualquer canto, assim, basicamente, da Unilever. Outro fato que eu acho que também ficou um pouco claro quando eu falava sobre as principais notícias é que ela é uma organização bastante consciente, então ela se posiciona bastante politicamente, abarca algumas causas aí sociais, como a de sustentabilidade, enfim, as causas raciais. E, por fim, ela prega bastante pelo desenvolvimento humano. Então, a pessoa que entra no início da carreira da Unilever tem bastante possibilidade de se desenvolver lá dentro. Então, é muito comum pessoas que entram como trainee, depois de algum tempo, estar ocupando cargos de liderança na empresa, porque eles gostam muito de desenvolver as pessoas dentro da empresa. E aí, basicamente,
Era tudo isso a apresentação e foi isso, o webinar. Obrigada, pessoal.